Hoje eu quero contar aqui a história que reina... Calma aí. A história que reina nas reuniões da minha família. Quando eu era assim, bem mais pequenininha, criança, o meu pai tocava um barzinho. E diz ele que ao lado do bar dele, que assim, eu não tenho muita lembrança não, tinha uma borracharia. E o dono dessa borracharia era um senhor de mais de 60 anos. E o meu pai conta que esse senhor era chato, era implicante, era ranzinza. Ele implicava com o meu pai por tudo. Se voasse um papel de balinha do bar para a borracharia dele, ele já ia lá, já fazia o barraco. E era assim, quando ele estava fechando a borracharia dele, o meu pai começava a espalhar mesas na calçada, porque era o horário que estava aumentando o movimento no bar. Então, como eram muitas mesas, não dava para pôr só na calçada do bar. O meu pai aproveitava e punha um pouco na calçada da borracharia. Já que ele estava fechando, não ia atrapalhar em nada. Só que diz meu pai que o velho era tão implicante, que ele ficava esperando só para poder brigar com o meu pai, jogar as mesas, jogar a cadeira, e todo dia era uma dificuldade para o meu pai conseguir montar as mesas lá. A sorte dele é que meu pai é bem tranquilo. Já a minha mãe é arretada até hoje, sabe? A minha mãe, ela não tem paciência não, ela é estourada. Então, como meu pai sempre reclamava, um dia a minha mãe falou assim, pode deixar que hoje eu vou lá resolver esse trem. Meu pai, como assim, mulher? Tá doida? Você não vai lá brigar com o velho, não. Isso eles contando nas reuniões de família. E minha mãe, não, pode ficar tranquila que eu não vou brigar com ninguém, mas eu vou lá resolver com esse velho, você tá trabalhando e ele reclamando, ele tem que entender que você também tem filho pra criar e tal. E diz o meu pai que a minha mãe, ela nunca tinha ido pra lá, porque assim, naquela época, o pessoal, eles eram meio preconceituoso com o fato de mulher estar em bar, né? E a minha mãe também tinha várias crianças pequenas pra cuidar, então assim, ela ficava em casa e o meu pai ia pro bar. Beleza. Nesse dia, a minha mãe conversou com a minha avó, deixou eu e os meus irmãos com ela e foi pro bar com o meu pai. Chegando lá, ela entrou pro bar, foi ajudar meu pai a limpar as coisas e tal, e ela não tinha visto o velhinho não. Deu na hora de montar as mesas lá fora, ela já louca pra poder arrumar uma confusão, falou assim pro meu pai, pode deixar que eu que vou montar. E o meu pai disse que a todo momento não queria deixar, porque tava com medo da minha mãe tretar com o velhinho. E aí a minha mãe foi colocar as mesas lá fora. Diz a minha mãe que quando o velho viu ela, ele veio todo serelepe, todo aberto, parecendo um pavão. Porque na época a minha mãe era jovem, tinha seus 30 e poucos anos, era muito bonita, a minha mãe andava sempre muito bem arrumada. Então ele veio todo animado e ele não sabia que a minha mãe era esposa do meu pai e ele não tinha visto meu pai no bar. Aí a minha mãe disse que ele chegou e perguntou se ela era a nova dona, cadê o meu pai e tal. A minha mãe disse que pensou bem rápido, falou assim, quer saber? Vou entrar na onda desse velho. E falou pra ele, falou assim, não, eu comprei o bar, agora quem vai tomar de conta é eu. Por quê? Algum problema? E o velho todo feliz, não, nossa senhora, tô feliz demais de ter uma vizinha tão bonita, você é casada, e a minha mãe falando que não, e ele todo gentil, disse que falou assim pra minha mãe, olha, no final do dia, se você quiser espalhar as mesas, né, quando o povo chegar, pode colocar na minha calçada, não tem problema. Se na sua lixeira não couber o lixo tudo, pode colocar na minha, se você precisar de qualquer ajuda. E o velho dando em cima da minha mãe e o meu pai dentro do bar escutando tudo. Aí meu pai disse que saiu, pegou o velho de surpresa e falou assim pra ele, e aí, o senhor gostou da minha esposa? Meu pai disse que o velho arregalou um olho desse tamanho e falou assim, esposa? Como assim? Meu pai falou assim, minha mulher, o senhor não sabia não? Trouxe ela pra me ajudar. Parece que o senhor gostou dela, né? Porque comigo o senhor implica todo santo dia por causa dessas benditas dessas mesas. E agora o senhor tá aí todo aberto, parecendo um pavão, oferecendo colocar as mesas pra minha esposa aí na sua calçada. Meu pai disse que o velho ficou tão sem graça, que ele não conseguiu responder um A. Ele juntou as trainhas dele e ó, foi embora. Meu pai e a minha mãe contam isso e quase racham o bico de tanto rir. Só que o que acontece? Vai escutando que não acabou não.
No dia seguinte, o meu pai chegou para abrir o bar e a borracharia estava fechada. Aí meu pai disse que primeiro assustou, falou assim, será que aconteceu alguma coisa, né? Ficou com medo de ter infartado o velho, sei lá. Depois meu pai pensou o seguinte, ele deve ter ficado sem graça e deve ter fechado antes de eu chegar, né? Para poder não me ver, para correr de mim. Beleza. Quando foi no outro dia, o meu pai chegou um pouco mais cedo e quem estava na borracharia era um outro homem, não era o velhinho. E aí o meu pai disse que já ficou preocupado. Meu pai foi lá para poder perguntar, porque meu pai pensou assim, meu Deus, nós matamos o velho, né? Nós damos aquele arroxo no velho, ele deve ter chegado em casa, a pressão subiu, ele infartou. E aí o meu pai foi perguntar para ele, cadê o senhor, dono da borracharia? Meu pai disse que o cara se apresentou para ele, o filho mais velho do dono da borracharia, e falou assim que agora ele que ia tomar de conta de lá. E o meu pai perguntou, mas por que? Aconteceu alguma coisa com o seu pai? Ele tá bem e tal? Aí disse que ele falou assim, não, é porque eu e os meus irmãos, a gente se reuniu, conversou e a gente chegou numa conclusão que nosso pai tá muito velhinho para ficar trabalhando aqui. Ele se esforça demais, ele também já tá bem ranzinza, né? Todo dia ele chega reclamando de alguma coisa. Então a gente decidiu que agora eu que vou tomar de conta. E aí, o meu pai falou assim que ficou bem mais aliviado, né, pelo fato dele não ter matado o velho e também pelo fato de que o filho dele era muito mais tranquilo, que eles trabalharam vários anos ali, um do lado do outro, e eles se ajudavam, ele nunca implicou o meu pai com nada. Só que quando a gente se junta, todo mundo, que os dois começam a contar essa história de novo, porque eles amam e a gente sempre acha graça. Meu pai e minha mãe ficam assim, será que foi culpa nossa que o velho aposentou? Será que a gente aposentou ele na marra? Gente, fala a verdade. Sim, com certeza. Eu acho que essa não é a pergunta certa, não. Eu acho que a pergunta certa é com certeza ou com certeza? Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Eu acho que o senhorzinho, ele deve ter ficado com medo, né? Porque o cara escutou ele dando em cima da mulher dele. Deve que ele pensou assim, meu Deus, agora só nós dois lado a lado aqui, né? Esse cara vai me pegar aqui dentro dessa borracharia e já era. Eu acho, gente, porque é muita coincidência, né? Aconteceu isso num dia, depois o velho não voltou mais. Mas essa é a minha opinião, vocês já sabem, né? Minha opinião aqui só é pitaco na vida dos outros. Deixa aqui a sua opinião. Se você concorda ou discorda, a gente pode conversar numa boa. Espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje, dessa história bem mais leve pra gente sorrir, né? Pra gente dar uma espairecida aí. Curte, comenta, compartilha, porque me ajuda muito, assim, cada vez mais a gente cresce, cada vez mais a gente traz pessoas novas pro nosso cantinho. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e quem sabe ela aparecer aqui, vou deixar o meu Instagram aí na sua tela. É por lá que eu tô recebendo e eu aguardo a sua história. Tá certo? É isso. Um beijão. Fica com Deus, fique em paz. Até os próximos. Tchau. Fui!